Olá, nesse vídeo nós vamos começar a falar de uma outra interpretação de produtos escalares que você talvez não tenha visto ainda, né? Que é uma interpretação de similaridade entre coisas. E nós vamos também falar de produtos escalares de funções. Mas então, relembrando aqui rapidamente, né? Eu tenho dois vetores, né? O vetor U e o vetor V, cada um com umas coordenadas x e y, né? Porque eles são vetores de duas dimensões. E o produto escalar seria eu pegar as coordenadas, né, de cada dimensão e multiplicar elas e somar, né? No caso aqui, o vetor U tem as componentes ux, uy, e o vetor V tem as componentes vx, vy, e o produto escalar seria então o x, vx mais o y, vy. Ok, agora vamos ver o que seria essa similaridade entre os vetores, né? Eu vou começar aqui com os vetores azul e vermelho, né, que seria o vetor U e o vetor V. E eu vou manter o tamanho deles, mas eu vou ficar variando o ângulo deles, né? Você vê aqui que eu começo aqui com os vetores alinhados, né? Nesse caso, se você faz o produto escalar de dois vetores alinhados e eles tiverem as mesmas normas, você vai obter um número grande, né? Só que de acordo com que você vai desalinhando esses vetores, esse número ele vai diminuindo, né? É o que eu estou querendo representar por essas setinhas aqui. Então, ou seja, você pega dois vetores, sempre mantendo o módulo deles. Se você faz o produto escalar deles quando eles estão alinhados, você vai obter um valor máximo, né? Eventualmente, quando você vai desalinhando eles, quando eles estão a 90 graus, você vai obter um produto escalar zero, né? E quando eles já passam de 90 graus, você vai começar a obter produtos escalares negativos. Então é isso que eu quero dizer com essa similaridade entre os vetores. É claro que essa similaridade teria formas melhores de medir. Por exemplo, se nós fizéssemos um fator de escala para compensar as diferentes módulos desses vetores e etc. Mas essa que é a ideia principal. Ok, agora vamos tentar imaginar o produto escalar de funções, né? Aqui eu estou desenhando duas funções, uma função azul e uma função vermelha, né? E o nosso primeiro passo para tentar fazer esse produto escalar seria imaginar essas funções como se fossem vetores. A forma como nós vamos fazer isso é considerar essas funções como se fossem sequências de números, ou seja, sequências infinitas de números. Então nós faremos vetores em que os índices dos vetores são o domínio da função, ou seja, o input da função, e que os valores para cada índice desses vetores são os valores da função naqueles pontos no input das funções. Por exemplo, nessa função azul, digamos que eu obtenho essa sequência de números 0.30, 0.31 e 0.37. Digamos que esses valores foram obtidos para os valores de tempo t igual a 0, t igual a 1 e t igual a 2. E agora na função vermelha, para esses mesmos valores de tempo de 0, 1 e 2, eu obtenho 0.87, 0.86 e 0.82. É claro que esses valores eles são amostras dessas funções em momentos específicos, né? E entre eles a gente tem infinitos valores e tem infinitos valores antes e depois deles. Mas agora vamos tentar fazer o produto escalar da mesma forma que nós fazíamos com os vetores. Ou seja, nós vamos pegar os elementos que têm os mesmos índices e nós vamos multiplicar eles. Então, por exemplo, se no t igual a 0 a gente obtinha na função azul o 0.3 e no t igual a 0 na função vermelha nós obtínhamos o 0.87, nós multiplicamos 0.3 por 0.87 e daí nós vamos para os próximos índices, né? Depois de infinitos índices, nós chegamos aqui, por exemplo, no 0.31 na função azul, que corresponde ao tempo igual a 1, e no 0.86 na função vermelha, que corresponde ao tempo igual a 2, né? Então nós fazemos a multiplicação desses dois aí, e nós vamos somando de novo com os próximos índices. Então fazemos a mesma coisa para o 0.37 e o 0.82, vamos multiplicando tudo e somando. Ou seja, nós estamos fazendo o mesmo produto escalar que nós fazíamos para os vetores. Ok, agora nós só temos que traduzir essa operação na notação de funções, né? Essa operação de multiplicar as funções ponto a ponto é simplesmente uma multiplicação de funções. Então nós só temos a multiplicação dessas duas funções aqui simplesmente, né? Que por algum motivo eu chamei uma de A e outra de V. E por fim nós vamos somar tudo isso, né? Ou seja, essa soma em todos os pontos da função se traduz numa integral. Então essa aqui é a definição de um produto escalar de duas funções.
é a integral da multiplicação dessas duas funções. Então, sendo isso aí um produto escalar, nós podemos interpretar isso também como a similaridade entre duas funções. É claro que, como aconteceu nos vetores, nós vamos precisar aí de um fator de escala. Até mais, né, porque isso aí vai dar integrais que pode dar infinito, né? Mas vamos já ver como que isso aí é aplicado. Temos aqui, por exemplo, a fórmula da série exponencial de Fourier. Nós podemos ver que o coeficiente dn é o produto escalar de x de t com a exponencial complexa. E observe também que lá na frente, aqui na frente, né, dessa fórmula, nós temos um t0 para fazer aquele ajuste de escala que eu estava falando. Ou seja, na série exponencial de Fourier, nós estamos medindo a similaridade da função com várias exponenciais complexas e depois recompondo essa função através dessas mesmas exponenciais, utilizando as similaridades que foram obtidas durante o cálculo da série. Isso, na verdade, é a mesma coisa que nós fazemos quando nós queremos fazer a mudança de base de um vetor. Isso eu estou falando para quem tem álgebra linear ainda fresco na cabeça. Se você está um pouco enferrujado, seria até legal você relembrar isso aí para brincar um pouco com essas ideias, mas só se você tiver tempo, porque quando nós formos calcular a transformada de Laplace, você vai ver que não vai precisar nada disso de álgebra linear. Eu estou falando isso aqui só para ter uma interpretação mais legal do que está acontecendo. Mas prosseguindo aqui, você pode ver que a mesma coisa acontece na série trigonométrica de Fourier. Nós estamos aqui com três fórmulas, né? Nós estamos fazendo aqui a média e dois produtos escalares normalizados. E nesse caso, nós estamos medindo a similaridade do sinal com senos e cossenos. Mas é a mesma história do caso anterior, estamos pegando a similaridade do sinal com senos e cossenos, e a partir da média e da similaridade que nós obtemos, nós podemos recompor esse sinal, ou seja, nós estamos descrevendo ele na base seno e cosseno. Isso aí que eu falei, de novo, da base, é para quem se lembra de álgebra linear, nós estamos fazendo uma mudança de base. A mesma coisa também acontece na transformada de Fourier. Nós estamos pegando a similaridade, eu estou martelando bastante nisso, né, de similaridade com produto escalar, porque eu vou usar esses termos quase que é a mesma coisa, né? É claro que o produto escalar ele não leva em conta esses fatores de escala, mas enfim, na transformada de Fourier nós estamos pegando a similaridade, ou seja, o produto escalar do sinal como exponencial complexa. E da mesma forma que nos casos anteriores, essa integral é uma soma das similaridades multiplicadas pelos exponenciais complexas para recompor esse sinal. Então você já deve estar imaginando que na transformada de Laplace não é diferente. Nós estamos pregando a similaridade do sinal de interesse com a exponencial, com essa exponencial esquisita aqui, né? E na menos st. E nesse caso aqui nós já sabemos, né? Eu já falei anteriormente que esse s ele é o sigma mais j ômega. Ou seja, na transformada de Fourier nós tínhamos o produto escalar com exponenciais puramente imaginárias, e agora nós estamos fazendo um produto escalar com uma exponencial que tem parte real e parte imaginária. E a intuição do que são essas exponenciais que nós estamos desenvolvendo nesses vídeos. No próximo vídeo, então, eu vou começar a falar a quais funções estão associados esses valores de S, assim, ou seja, esse E na ST. Porque é com essas funções que nós estamos fazendo o produto escalar na transformada de Laplace. Bom, então até lá então.